Olá, hoje a gente vai investigar a fundo uma cidade com uma história, olha, de milênios. Asdod, ou Ashdod, como também é conhecida. Isso aí. Estamos falando de um lugar ali na costa do Mediterrâneo, com mais de 3.000 anos de vida, palco de histórias bíblicas bem conhecidas e centro de poder de um povo antigo, os filisteus. Exatamente. Nossa fonte principal é um artigo bem completo do Teológico, e a ideia aqui é desvendar a trajetória dessa cidade, sabe? Desde as origens cananias até a redescoberta arqueológica. Perfeito. E para começar é bom a gente situar, né? Asdod ficava na planície costeira do que hoje é Israel, bem no coração da antiga Filístia. Ah, região da Pentápole Filisteia. Justamente. Era uma das 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Talvez não seja tão famosa quanto Jerusalém, por exemplo, mas a história dela é, assim, uma janela incrível para a gente ver a interação E os conflitos também, imagino. e muitos conflitos entre cananeus, filisteus, israelitas, egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Nossa, uma verdadeira encruzilhada de povos e impérios. Então vamos lá, para as origens. A arqueologia indica que já tinha gente por lá desde o século 17 a.C. Primeiro, os cananeus. Isso. E eles não só moravam lá, eles fortificaram o lugar. Construíram muralhas, portões duplos até. O que já mostra uma preocupação com defesa bem cedo, né? Sim, interessante isso. Parece que no comecinho a área era mais usada para pasto, talvez, e como rota para a vizinha Ascalon. Exato. Mas aí vem a grande virada. A chegada dos filisteus por volta do século XVI a.C. Os famosos povos do mar? Exato. Ligados a esses grupos que mexeram com todo o Mediterrâneo Oriental naquela época, né? Desestabilizaram grandes impérios, tipo o Egito, os hititas. Quando eles dominaram a costa, provocaram uma mudança demográfica bem interessante. Como assim? O que aconteceu com os cananeus que já estavam lá? Olha, muitos parecem ter ido para o interior, por uma região chamada Cefelá. São aquelas colinas mais baixas, sabe? Entre a costa e as montanhas da Judéia. Ah, entendi. Fundaram novas cidades lá ou se misturaram com quem já vivia ali. Enquanto isso, na costa, Asdod virou um centro filisteu super importante, com um rei próprio, exército. E eles investiram na cidade, então. Muito. Aquelas muralhas cananeias foram reforçadas, ampliadas, portões ganharam revestimento de ferro, torres vigia. Isso mostra uma organização, sabe? Uma capacidade de mobilizar recursos bem grande para a época. E a economia? Se destacaram com tecidos, lã, faziam comércio com Egito, Síria, Assíria. Agora, uma coisa curiosa. Apesar de ser costeira, a cidade em si não tinha porto direto. Ué? Como assim? Precisavam usar umas docas ali perto ou ir até o porto de Ascalon para embarcar e desembarcar mercadorias. Mas um ponto-chave que dava vantagem para eles era o domínio do ferro. Ah, a metalurgia do ferro. Numa época em que muito vizinho ainda usava bronze, né? Exatamente. Isso dava uma vantagem militar e econômica enorme. E essa força toda dos filisteus aparece muito na Bíblia, né? O livro de Josué fala que Asdod foi uma das cidades que os israelitas não conseguiram conquistar de cara e menciona os anaquins lá. Sim, os anaquins, descritos como gigantes, guerreiros muito fortes. Provavelmente eram grupos que se integraram aos filisteus, reforçando essa fama militar deles. Uhum. E essa resistência filisteia com cidades fortes como Asdod preparou o terreno para um dos episódios mais famosos da Bíblia envolvendo eles. Ah, sim. Agora a coisa fica interessante mesmo. A história da Arca da Aliança, lá em 1 Samuel. Os filisteus vencem os israelitas em Ebenezer, capturam a arca. O objeto mais sagrado de Israel. Exato. E levam justamente para onde? Para Asdod. Colocam a arca dentro do templo do deus deles, o Dagon. É uma narrativa cheia de simbolismo, né? O texto diz que na primeira noite acharam a estátua do Dagon caída, de cara no chão, na frente da arca. E eles levantaram a estátua de novo. Levantaram. Mas na noite seguinte a cena foi pior. Dagon caído de novo, só que dessa vez a cabeça e as mãos estavam quebradas. Só sobrou o tronco da estátua. Nossa, que imagem forte. E aí o povo de Asdod começou a ter problemas, né? Pragas. Isso. O texto fala de tumores,
Talvez alguma doença infecciosa, não dá para saber ao certo. Mas o povo ficou apavorado e pressionou os líderes. Tira essa arca daqui. Aí mandaram a arca para Gate, outra cidade filisteia. Só que não adiantou, né? Segundo o relato bíblico, não. Gate também sofreu com pragas. E depois Ecrom, para onde mandaram a arca em seguida. A situação ficou insustentável. Depois de 7 meses com a arca causando problemas no território deles, os líderes das 5 cidades filisteias, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom, decidiram devolver. E mandaram presentes junto, né? Para acalmar o Deus de Israel. Exato. Ofertas de culpa. 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Um por cada cidade principal. Essa história, mesmo sendo contada do ponto de vista israelita, mostra bem a importância de Asdod, né? Era um centro religioso, político, capaz de tomar uma decisão tão ousada como capturar o símbolo divino do inimigo. Sem dúvida. Mas a história de Asdod não é só isso. Fora da Bíblia, a gente vê um ciclo constante de conquistas, destruições. Fontes externas, por exemplo, falam de uma possível invasão do faraó Siamun, do Egito, lá por 950 a.C., que teria arrasado a cidade. Possível. Por que essa dúvida? Olha, é interessante porque as evidências são debatidas. Tem registros egípcios que mencionam algo assim, mas nem a Bíblia nem fontes filisteias confirmam esse evento específico. Então a gente não sabe a escala real ou se realmente aconteceu dessa forma. Entendi. Se aconteceu, a cidade pode ter demorado mais de um século para se recuperar. Só teria sido reconstruída lá por 815 a.C. O que é mais certo é que depois o rei Uzias de Judá conseguiu dominar Asdod, derrubou as muralhas dela e também as de Gate e Jabné. Ah, então teve um período de domínio de Judá. Teve sim, até o reinado de Acás. Inclusive, o profeta Amós tem profecias contra as cidades filisteias, incluindo Asdod bem nessa época. Ou seja, Asdod estava sempre na mira de alguém. Depois de Judá, quem dominou? Os assírios. A partir de 722 a.C., o Império Assírio se expandiu para essa área. E, claro, não foi aceito de boa. Teve uma grande revolta. Filisteus, judeus, edomitas, moabitas, todos juntos contra os assírios. E quem liderou? Um filisteu chamado Iamande. Ele chegou a governar Asdod e a região ali perto por um tempo, expulsou o governador que os assírios tinham colocado. Uma tentativa de independência, que imagino que não deu muito certo. Não mesmo. A resposta assíria foi brutal. Em 711 a.C., o rei Sargão II veio com tudo, esmagou a revolta, destruiu parte de Asdod e deportou a população. Aquela tática assíria clássica, né? Para enfraquecer e evitar novas revoltas. Exato. O Iamane fugiu para o Egito achando que ia conseguir ajuda, mas os egípcios, talvez com medo dos assírios, acabaram entregando ele para o Sargão II. Que situação. Pois é. Depois disso, os assírios colocaram governantes locais leais a eles, como um tal Mitinte e depois Akimilque. Era a forma deles de manter o controle sem precisar de uma ocupação militar gigante o tempo todo. E mesmo sob domínio assírio, a cidade ainda aparece nas profecias da Bíblia? Sim, o profeta Sofonias, lá no tempo do rei Josias de Judá, também previu a ruína das cidades filisteias. E a história meio que confirma essa instabilidade toda, né? O historiador grego Heródoto conta que o faraó Psamético I cercou Asdod, ele chama de Azoto, por um tempo enorme, 29 anos, segundo ele. 29 anos de cerco. Nossa! É o que ele diz. Deixou a cidade muito fraca. Não é à toa que depois o profeta Jeremias fala dos remanescentes de Asdod, tipo, o que sobrou do povo depois de tanta guerra. E ainda veio mais. Veio. O golpe final veio com a Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor II invadiu tudo, destruiu Asdod e levou o povo cativo. Aí sim, a cidade ficou em ruínas, praticamente abandonada por um tempo. Parecia o fim da linha mesmo, mas você disse por um tempo. Pois é, a história dá voltas, né? Quando os persas conquistaram a Babilônia, em 539 a.C., Ciro permitiu que os povos deportados voltassem para suas terras. E Asdod foi aos poucos sendo reabitada. E ela volta a aparecer na Bíblia nesse período? Volta sim.
No livro de Neemias, ele critica os judeus que voltaram do exílio por terem se casado com mulheres de Asdod. Ele via isso como uma ameaça para a identidade judaica, sabe? Uhum. E o profeta Zacarias também menciona Asdod. Ele fala que a cidade seria habitada por um povo misturado ou bastardo. Alguns estudiosos acham que isso pode ter a ver com a chegada de edomitas na região nessa época. E a roda da história não para. Chegamos no período grego, imagino. Exato. Com Alexandre o Grande, lá por 331 a.C., a região toda cai sob domínio grego. Primeiro macedônico, depois dos Seleucidas. A cidade ganha um nome grego, Azoto. E aqui acontece uma coisa importante para entender o que vem depois. O quê? A cidade antiga, Asdod original, começa a ser chamada de Azotus Mesogaios, que quer dizer Azoto do interior. Ao mesmo tempo, um novo povoado começa a crescer ali na costa, mais perto do mar, chamado Azotus Paralios. Azoto da costa ou Asdod no mar. Ah, e é essa da costa que vai dar origem à Asdod moderna? Exatamente. Mas a Azoto do interior, a original, ainda teve seus momentos. Ah, teve. Teve. Durante a revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, Judas Macabeu conquistou a cidade. Anos depois, o irmão dele, Jonatas Macabeu, invadiu de novo em 147 a.C. e fez algo bem simbólico. Destruiu o que ainda existia do antigo templo de Dagon. Uma vingança histórica pela arca, talvez. Quem sabe, né? Teve um breve período de domínio judaico dos asmoneus, mas a cidade foi perdendo força nas disputas internas que vieram depois. Até que chegou a próxima grande potência, Roma. Correto. Pompeu conquista a região em 63 a.C. e a Azótua do interior recupera uma certa autonomia. Foi reconstruída por um governador romano, Gabinius, por volta de 55 a.C., ganhou até um nome temporário, Epinus. Epinos? O que significa? Algo como Terra dos Cavaleiros. Talvez tivesse alguma ligação com criação ou treinamento de cavalos, na época não se sabe bem. Depois foi dada para Salomé, a irmã de Herodes o Grande. E o Novo Testamento menciona Azoto? Menciona. O apóstolo Filipe passa por lá pregando depois daquele encontro com o eunuco etíope. Está lá em Atos dos Apóstolos. E na Primeira Guerra Judaico-Romana, a cidade, que tinha bastante judeu morando na época, também se envolveu. E com o Império Romano virando bizantino, o que aconteceu com Azoto? A tendência continuou. A Azoto original do interior foi ficando cada vez menos importante. Quem crescia era a vizinha na costa, a Azotus Paralios, o porto, o centro comercial. Mas a antiga não sumiu de vez. Ainda não. Ela ainda tinha algum status. Prova disso é que um bispo de lá, Heráclito, participou do Concílio de Calcedônia em 451 d.C., um evento super importante para a igreja na época. Mas aos poucos virou só uma vila agrícola, sabe? Ofuscada pela filha na costa. Entendi. Para conectar isso tudo, a conquista muçulmana lá no século VII parece ter sido o golpe final para Azoto original. As referências históricas depois disso, quando falam Azoto, quase sempre estão falando da cidade do Porto, Azotus Paralios. Ah, então a antiga foi sendo esquecida. Exatamente. Azotus Mesogaios, a Asdod Filisteia, caiu no esquecimento. É possível que as últimas ruínas dela tenham sido destruídas mais tarde, talvez nas cruzadas, lá pelo século XII. Por isso é tão importante diferenciar. A história que a gente está contando aqui é principalmente da Azotus ou Azoto do interior, que hoje é o sítio arqueológico Tel Asdod. Certo. Não é a cidade moderna de Asdod que fica na costa hoje. E como essa cidade costeira virou a Asdod moderna que a gente conhece? Bom, ali perto de onde era Azotus Paralios, surgiu com o tempo uma vila árabe chamada Isdud. Na Guerra de 1948, a Guerra Árabe-Israelense, Isdud foi um ponto estratégico bem importante. Ah, teve batalha lá. Sim, foi ocupada por forças egípcias que conseguiram segurar o avanço israelense ali por um tempo. Depois de combates intensos, Israel tomou o controle da área. A população árabe foi deslocada, a maioria para Gaza. Aí, em 1956, o governo de Israel começou um projeto grande ali e fundou a cidade moderna de Asdod. E hoje é um porto importante, né? Um dos maiores de Israel e um centro industrial também. Fica bem perto de onde era a antiga Isdud e Azotus Paralios. E a Asdod original, a dos filisteus, dos cananeus.
Onde ela fica hoje? Ela existe como um sítio arqueológico muito importante, Tel Ashdod. O Tel é aquela colina que se forma com camadas e camadas de ocupação antiga, sabe? Fica a poucos quilômetros da cidade moderna. E estão escavando lá? Sim, desde os anos 60. A Autoridade de Antiguidades de Israel, muitas vezes junto com universidades de fora, como o Seminário Teológico de Pittsburgh, vem descobrindo muralhas, templos, casas, objetos. É a arqueologia que está permitindo a gente montar esse quebra-cabeça da história dela. Fascinante. E é bom lembrar do ambiente, né? Clima mediterrâneo, úmido, terra fértil em volta, apesar de ter dunas perto também. Essa combinação de terra boa, localização na rota costeira e, claro, para os filisteus, o domínio do ferro foram os pilares que sustentaram a cidade por tanto tempo. Até o nome ajuda, né? Ashdod, significando fortaleza. Exato. Fortaleza ou lugar de força. Combina perfeitamente com a história dela. Então, resumindo essa viagem por Asdod, o que a gente percebe é uma cidade com uma resiliência incrível, né? Sobreviveu há milênios, passou por tantos povos, cananeus, filisteus, egípcios, judeus, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos. Uma lista enorme. Protagonista de histórias bíblicas famosas, como a da Arca, mas como uma importância histórica que vai muito além. É quase um resumo da própria história daquela região, com toda a sua complexidade, suas reviravoltas. Exatamente. Asdod é um estudo de caso fantástico. Mostra essa dinâmica entre povos, entre impérios. Mostra os ciclos de poder, destruição, reconstrução, a importância da geografia, da tecnologia. É a história de uma cidade que foi poderosa, foi quase varrida do mapa, ficou esquecida por séculos e, de repente, é redescoberta pela arqueologia. Lembra a gente que debaixo da terra, né, tem muitas camadas de história esperando para serem contadas. E fica uma reflexão final, né? A Asdod original, a Azotus Mesogaios, acabou perdendo o nome e a fama para sua sucessora na costa, a Azotus Paralios. Isso faz a gente pensar quantas outras cidades ou lugares importantes da antiguidade não tiveram a sua história original meio que ofuscada ou até roubada por vizinhos que ficaram mais bem localizados depois ou que simplesmente duraram mais. Que detalhes, que perspectivas a gente perde quando a memória histórica muda de foco, mesmo que o nome continue parecido. Fica aí algo para a gente pensar a respeito.